Havia muitos dias silenciosos na vida de Abraão. Dias em que ele caminhava entre as tendas, olhando para o horizonte, lembrando de tudo que Deus havia prometido e tudo que já havia cumprido. Isaque crescia, forte e cheio de vida, correndo pelos campos, perguntando sobre as estrelas, sobre o pastoreio, sobre o Deus que o pai tanto falava. Cada risada de Isaque era lembrança viva de um milagre. A cada ano que passava, ele se tornava mais parecido com a promessa. Sara o observava com olhos de alegria que os anos nunca conseguiram apagar. Ele era a resposta, o cumprimento, o sorriso de Deus materializado. E então, um dia, quando tudo parecia calmo demais, tranquilo demais, estável demais, Deus falou novamente com Abraão. Abraão conhecia aquela voz. Era a mesma voz que o tirou de sua terra, a mesma que prometeu um filho quando Sara já não podia engravidar, a mesma que sustentou sua família por tantos anos. Ele respondeu: "Eis-me aqui." E a voz disse: "Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, ofereça-o como sacrifício." Essas palavras caíram como pedras no coração de Abraão. Não eram apenas instruções, eram como um corte invisível, uma espada atravessando a alma. Isaque, o filho que levou 25 anos para nascer, o filho que carregava a promessa de uma nação, o filho que transformou o choro de Sara em riso, o filho que era tudo para Abraão. E Deus estava pedindo ele, inteiro, sem explicação. A Bíblia não descreve as lágrimas, mas é impossível pensar que Abraão não chorou naquela noite, que ele não olhou para Isaque dormindo e imaginou a cena que o aguardava, que ele não perguntou em silêncio: "Por que, Senhor?" Mas Abraão confiava, não porque entendia, mas porque conhecia o autor da promessa. Na manhã seguinte, sem atraso, ele se levantou cedo, preparou o jumento, cortou a lenha, chamou 2 servos, chamou Isaque. O caminho até Moriá levou 3 dias. 3 dias em que o deserto parecia mais longo do que nunca. 3 dias em que cada passo pesava. 3 dias em que o silêncio de Abraão dizia mais do que qualquer palavra. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos adorar, e depois voltaremos." Essa frase soava impossível, mas era a fé falando mais alto que o medo. A fé tentando sobreviver à dor de um pai. Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaque. Ele mesmo carregou o fogo e a faca, e assim pai e filho subiram juntos. O som das sandálias na terra seca, o vento batendo nos mantos, o silêncio profundo entre eles. Até que Isaque, com a inocência de quem confia plenamente, perguntou: "Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" O coração de Abraão apertou, mas sua fé respondeu por ele: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." E continuaram subindo. Chegando ao topo, Abraão construiu o altar. Arrumou cuidadosamente cada pedaço de lenha, como se aquele cuidado atrasasse o inevitável. Mas nada atrasaria. Abraão então se virou para Isaque. E é aqui que a história se torna ainda mais profunda. Isaque não era uma criança pequena. Ele poderia resistir, correr, lutar, mas não lutou. Ele confiou no pai. Assim como o pai confiava em Deus, Abraão amarrou Isaque e o colocou sobre a lenha. O mundo inteiro pareceu parar. Abraão levantou a mão. A faca brilhou sob a luz do sol. O braço tremia, não de fraqueza, mas de humanidade. E num segundo eterno, ele começou a descer a mão, até que uma voz cortou o silêncio. "Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho." O ar voltou aos pulmões de Abraão. O coração bateu com força. As lágrimas represadas finalmente caíram. E então, atrás dele, um movimento. Um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Deus tinha provido, como Abraão tinha dito, como Abraão tinha acreditado. O carneiro foi oferecido no lugar de Isaque. E naquele monte, Abraão deu um nome ao lugar: "O Senhor proverá." E por causa daquele ato de fé, Deus reafirmou sua promessa: "Multiplicarei grandemente a sua descendência, por meio dela, todas as nações serão abençoadas." Abraão desceu o monte com Isaque vivo ao seu lado. E a fé de Abraão, a fé que confia quando não entende, se tornou uma das maiores marcas da história da humanidade. O sacrifício de Isaque não é só sobre entrega, é sobre confiança absoluta. É sobre caminhar com Deus mesmo quando tudo parece sem sentido. É sobre saber que, no último segundo, no exato momento da dor, Deus sempre terá um cordeiro. Se esta mensagem tocou seu coração, ajude a espalhar a palavra. Inscreva-se no canal, que o teu nome cresça.
para mais vídeos que edificam a fé e fortalecem a caminhada com Deus. Compartilhe com seus amigos, familiares e grupos da igreja. Vamos juntos fazer com que o nome do Senhor cresça em cada lar.